Brint, o que aconteceu para agora muitas pessoas estarem conseguindo até ainda nessa tarde, acessar o X que estava bloqueado? Na verdade, o que aconteceu é uma mudança no próprio aplicativo do X. Então, durante essa noite, o aplicativo do X foi atualizado para uma versão nova, e nessa versão nova, ao invés de ele acessar o conteúdo do X através dos próprios IPs do X, ele passou a acessar através de um serviço chamado de proxy reverso, que é um serviço em nuvem, onde ele vai buscar os serviços. Os conteúdos vêm por uma nuvem na internet de um outro tipo de serviço. Ou seja, foi um desvio feito no aplicativo do X para poder acessar. A gente poderia entender que o IP era como se fosse o endereço do X ali na internet e ele então está mudando esse endereço de hora em hora, por isso que é difícil bloquear, então? Não, não é exatamente isso. O que acontece é o seguinte: a rede do X é uma rede muito grande. Ela tem mais ou menos 42 mil IPs, e isso demorou um certo tempo para ser feito o bloqueio naquela época, mas isso estava bloqueado e continua bloqueado. O que eles fizeram é que eles passaram a usar um serviço de terceiros para acessar o conteúdo. Não é uma mudança de IP. Ele simplesmente agora não procura mais dentro da rede do IP, ele procura dentro de um CDN, de um serviço de proxy reverso, que é um serviço que tem na nuvem. Ele vai na nuvem e pergunta onde está o conteúdo. Aí essa nuvem vai lá e traz o conteúdo. Inclusive, quem está acessando o X nesse momento percebe que ele está um pouco mais lento, ele não está carregando tudo perfeitamente como era na rede original dele, porque ele realmente está fazendo um desvio por outra rede para poder trazer. E não é que está mudando o IP o tempo todo, não. Basicamente, o que aconteceu? O X saiu da rede dele, o conteúdo, e foi para uma rede onde estão muitos outros conteúdos juntos no mesmo IP, na mesma rede. Então, nessa rede tem serviços do Brasil, do governo brasileiro, tem coisas do Pix rodando lá dentro, tem coisas de bancos, tem serviços da própria imprensa rodando lá dentro, sites da imprensa rodando dentro desses serviços. Ou seja, o X ficou numa posição em que, se para você bloquear o X, você acaba bloqueando muita coisa que não pode ser bloqueado, que são serviços que têm que funcionar normalmente. Então, o bloqueio ficou muito mais complexo. Porque esse bloqueio, então, seria nesse sistema, nesse proxy reverso, não seria diretamente no IP? Não, não é mais com o X. Na verdade, nós estamos, nesse momento, o que nós estamos fazendo? As operadoras de telecomunicação, nós estamos esperando que a Anatel defina como vai ser feito a sequência do bloqueio. Ou seja, o que tinha que ter sido feito naquela ordem anterior foi feito exatamente o que estava funcionando até hoje de manhã. Aí hoje de manhã, quando começou a funcionar de forma diferente, nós precisamos de uma orientação técnica do que fazer, ou uma orientação formal da Anatel ou da Justiça, mas nós não podemos simplesmente sair bloqueando, porque existe um risco muito grande. Se eu bloqueio um IP que o X está usando nesse momento, eu posso bloquear um banco que está usando também aquele mesmo IP. E aí o meu cliente vai reclamar comigo que não acessa mais o banco dele, e o problema não era o banco, era o X. Então, nós não podemos fazer esse bloqueio indiscriminadamente. Ele tem que ser feito de uma forma muito criteriosa, e essa ordem tem que vir da Anatel, com detalhes. Então é como se o X tivesse feito cópias de segurança do conteúdo, do funcionamento dele nesse sistema de nuvem ali, só que agora é como se essa cópia estivesse sendo compartilhada por outras cópias de outros serviços, então os códigos estão misturados ali, por isso que fica difícil fazer esse bloqueio? É que assim, o serviço na nuvem, quando você acessa um serviço desses na nuvem, qualquer serviço vai na mesma nuvem fazer a pergunta. E essa nuvem é que sabe aonde está o conteúdo. Provavelmente o conteúdo do X está no próprio X, na própria rede dele lá nos Estados Unidos. Isso não deve ter mudado o conteúdo, não é uma cópia do X que está ali. Simplesmente ele está fazendo um outro caminho. Ao invés de, por exemplo, ao invés de você acessar uma televisão, você não está acessando a televisão, você está olhando pela janela do vizinho para ver a televisão
da casa dele. Você está fazendo um desvio, entende? Então, basicamente é isso, é um desvio que foi feito na forma de acessar. Só que esse desvio torna as coisas mais complicadas para fazer o bloqueio. E nós, os provedores, não podemos simplesmente fazer um bloqueio sem ter uma orientação exata do que fazer, porque não depende de nós fazer o bloqueio ou não. Isso é a justiça que determina, nós apenas temos que cumprir o que a justiça nos manda. E essa atualização aconteceu só para o X aqui no Brasil ou foi um processo de toda a rede social? Veja, eu não tenho essa informação exata, mas eu respondi uma pergunta basicamente sobre esse assunto. Essa atualização provavelmente foi geral. Só que o que acontece? Dependendo do país onde você estiver, do local onde você estiver, se o X consegue acessar a própria rede, ele provavelmente vai acessar diretamente a rede dele. Se ele não consegue acessar a rede porque ele percebe que existe um bloqueio, o próprio programa já procura um outro caminho alternativo. Então, eu acredito que esse aplicativo foi atualizado genericamente, para todo, não é uma coisa feita só para o Brasil, mas foi feito com um novo possibilidade, ou seja, se eu não vejo o X diretamente, eu vou pelo caminho alternativo. É o que eu acredito que tenha ocorrido. Não temos como saber isso com detalhes, porque isso implicaria em você abrir o programa, olhar o código-fonte, é uma coisa que não dá para fazer assim, não é uma coisa tão simples, não. É muito complicado. Certo. Bom, então, pelo entendimento que eu tenho do que você está me falando, bloquear agora nesse novo sistema de acesso, utilizando essa nuvem, esse desvio para o acesso dos usuários, então vai ser um processo mais complexo do que foi quando da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que eram os IPs definidos, todos ali imutáveis, e nisso pode levar muito mais tempo para ter esse bloqueio. Veja bem, não é impossível bloquear, mas é muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Não vai ser bloqueado agora, nessas horas, mas se sair uma definição de como fazer e o que fazer, pode demorar alguns dias até solucionar. É um pouquinho muito mais trabalhoso do que foi na primeira vez. Seria talvez uma medida entrar em contato com esse próprio proxy que está fazendo esse desvio? Sim, podem ter outros tipos de soluções, mas aí já não depende são coisas que têm que acontecer em outra esfera, mas questão judicial, questões de governo, aí já é outra situação que não depende dos... Nós somos empresas provedoras, a gente está cumprindo ordens. Nossa preferência seria que não houvesse nenhum bloqueio e tudo funcionasse perfeitamente normal. Mas como existem essas ordens, nós temos que aceitar e cumprir as ordens. Então, mas neste momento, as soluções não estão nos provedores em si. As soluções têm que ser a nível de judiciário, de Anatel. E, Basílio, é possível explicar por que algumas provedoras, os usuários têm mais facilidade de acessar o Twitter diante dessa situação toda nessa quarta-feira e por que outras parecem que não acessam? Está tudo relacionado com o DNS. O DNS é o serviço que faz a tradução dos nomes do Twitter para, por exemplo, twitter.com traduz para um determinado IP para acessar. Muita gente utiliza os IPs, o serviço de DNS público, serviços do próprio Google, do Cloudflare, existem vários DNS públicos disponíveis. E esses DNS públicos são mundiais, são coisas que não dá para bloquear, porque isso não está aqui no Brasil, isso está no mundo todo na internet. Tem provedores, tem várias empresas que têm seus próprios DNS e obrigam os clientes a usar aqueles DNS. Como os clientes estão usando aquele DNS, eles não conseguem acessar, porque a gente conseguiu bloquear ali. Mas se o cliente entrar no celular dele ou no computador dele e trocar o DNS por um DNS público, ele automaticamente vai acessar o X. Ou seja, na verdade, acessar ou não acessar o X está na mão do usuário, não está na mão do provedor. O provedor não tem como evitar que o cliente acesse aquele IP público. O IP é público, então se ele digitar o IP público no celular dele, ele vai acessar. E nesse sentido, existe alguma preocupação por parte das provedoras de ter algum conflito com o judiciário diante de toda essa situação, ou há essa tranquilidade de já ter feito a sua parte no cumprimento daquela primeira decisão? Veja, eu acho pouco provável que exista um problema nesse sentido, porque
O que tinha que ser feito, nós fizemos, dentro do prazo, estava bloqueado. Todo mundo sabe que estava bloqueado, tanto que hoje houve a surpresa de que começou a funcionar. E aí nós fizemos as pesquisas de por que estava funcionando, o que estava sendo feito, que caminho estava acontecendo. Então, tecnicamente, a gente está percebendo por que está funcionando, a Anatel também já percebeu por que está funcionando, e as informações que nós temos é que eles estão analisando quais são as opções. Então, na verdade, eu não creio que os provedores tenham, não há nenhuma responsabilidade, nós não temos como prever os próximos passos do que alguém vai fazer. Infelizmente, isso aqui é como se fosse um jogo de xadrez. Fizeram um movimento, agora fizeram um movimento contrário, e nós estamos aqui no meio executando o que nos mandam executar, mas nós não podemos nos antecipar a fazer um movimento, porque é muito perigoso fazer um bloqueio sem ter uma definição clara, porque nós podemos fazer um bloqueio e de repente o Pix para de funcionar naquele provedor. As pessoas que estiverem usando aquele serviço não estão mais funcionando, não acessam mais o banco. Então, nós vamos ter um problema muito grande para o usuário final. Então, nós temos que fazer uma coisa que seja feita com muito critério e com muito cuidado. A situação é bem delicada nesse momento. Perfeito, Basílio. Muito obrigada, viu, pelas informações.